Eu tenho certeza que você já pensou alguma vez em como seria voltar no tempo. Viver novamente algum dia do passado e poder fazer algo diferente, corrigir algum erro. Keiji Kiriya é um soldado novato às vésperas do seu primeiro combate que acorda de um pesadelo perturbador, a visão de uma guerra contra alienígenas, onde ele experimenta a sensação do fim. Mas e se nada daquilo fosse um sonho? All You Need Is Kill é uma light novel de Hiroshi Sakurazaka que foi adaptada em mangá e depois na produção hollywoodiana No Limite do Amanhã. E ao colocar as versões japonesa e norte-americana lado a lado, nós temos duas histórias com a mesma base, mas que exploram ideias e nuances completamente distintas. Por isso hoje nós vamos conhecer aqui mais dessa história japonesa e fazer meio que um mangá versus filme. Será No Limite do Amanhã realmente uma boa adaptação? É o que nós vamos descobrir nesse vídeo. Convenhamos, animes e mangás têm histórias muito boas, mas outra coisa que se destaca pra caramba são os seus visuais. Quantas vezes você já não viu referências ao Akira Slide por aí? Quem nunca tirou foto fazendo uma JoJo pose? E se você é o tipo de pessoa que gosta de visuais bacanudos, precisa conhecer o Opera GX. Além de uma alta performance e recursos para facilitar a sua navegação, como acesso a redes sociais e aplicativos direto na barra lateral, agora o Opera GX recebeu também uma repaginada no visual e está mais customizável do que nunca com os GX Mods. Sim, com os GX Mods você pode tornar o seu navegador totalmente estiloso. Além de temas para deixar tudo com a sua cara, ele tem também várias opções de sons e músicas. Quer aquela trilha sonora para relaxar enquanto joga ou conversa com os amigos? Nem precisa perder tempo escolhendo as músicas. O Opera GX já tem tudo para você. Tudo muito fácil de instalar e também de fazer a remoção. Você que quer tirar o máximo do proveito da sua experiência online, acesse o link na descrição e conheça o Opera GX, o navegador que é perfeito para quem gosta de fugir da mesmice. Antes de começar, talvez algumas pessoas estejam perguntando: por que fazer comparação com o mangá e não com a light novel? E o motivo é bem simples. Além do mangá seguir uma história bem próxima da light novel, ele tem também ilustrações bacanudas com armaduras, monstros e mortes brutais para manter vocês entretidos. Mas é claro que eu não vou deixar de incluir também coisas da light novel, já que ela se aprofunda em algumas coisas que ficaram de fora do mangá e aqui é Central Pandora, né? Dito isso, a história do mangá começa em um mundo em meio a uma guerra sem precedentes. Não se tratava mais de um bando de velhos egomaníacos fazendo joguinhos de poder. A humanidade enfrentava agora os chamados miméticos, criaturas de origem desconhecida e das quais nada se sabia. A única coisa óbvia é que eles queriam exterminar a humanidade. Foi criada então a Força de Defesa Unificada, uma tentativa terrestre de conter esses invasores. Acontece que mesmo resistindo, a humanidade se tornava cada vez mais vulnerável ao avanço lento, mas efetivo das criaturas. Sua única esperança estava nas armaduras mecanizadas, equipamentos que transformavam os soldados em verdadeiras máquinas de combate. Agora, parte das forças de defesa do Japão, o jovem Keiji cresceu vendo essa guerra, que já vinha desde antes do seu nascimento. E quando a história começa, ele está se preparando para o seu primeiro combate, uma batalha para impedir que os miméticos chegassem a Tóquio, local onde era produzida a blindagem das armaduras mecanizadas. O fato de Tóquio ser um ponto tão importante para a fabricação dessas armaduras chama a atenção também dos Estados Unidos, que decide mandar como reforço as suas forças especiais com liderança de Rita Vrataski, a única unidade militar no mundo que tinha conseguido vencer os miméticos. Era com esse combate que Keiji estava sonhando, uma batalha que ele deveria ver ao vivo em algumas horas. E ele se surpreende quando descobre que não, na verdade o combate aconteceria no dia seguinte. O problema é que ele se lembrava bem de já ter vivido aquele dia.
Tudo segue exatamente como no seu sonho, dos seus amigos organizando uma farra, até o general chegando e mandando todo mundo pro treinamento físico. E é um alívio quando ele percebe que o treinamento tinha durado apenas 1 hora, enquanto no sonho tinha durado 3. Mas então ele vai descansar, pega um livro para ler e sente que já conhecia aquelas palavras de um livro que ele nunca tinha lido, o que cria uma baita de uma interrogação na sua cabeça. No dia seguinte, Cage e seus companheiros vestem os seus trajes mecânicos e seguem até a ilha Kotoyushi. Depois de anos vendo a guerra pelas telas, Cage sente naquele momento a verdadeira pressão de estar no campo de combate, de ficar cara a cara com os seus inimigos. Pela primeira vez, aquele jovem se vê realmente rodeado pela morte, até que de repente ele mesmo é atingido e ferido mortalmente. Tinha chegado o seu fim. Só que não, mais uma vez ele acorda. O mesmo livro, o mesmo dia anterior ao combate, agora com as lembranças terríveis da batalha. Dessa vez fica bem claro que não se tratava de um sonho. Ele realmente tinha morrido 2 vezes. Mas como isso? O filme de 2014 segue uma premissa bem parecida com a história japonesa. Ele conta que no ano de 2015, criaturas conhecidas como miméticos chegaram ao nosso planeta e dominaram boa parte da Europa. Milhões de vidas foram perdidas nessa invasão e a batalha parecia perdida, até que em 2020 foi formada uma Força de Defesa Unificada Global. Nesse período foram desenvolvidos também trajes de combate mecânicos, que faziam de qualquer humano comum um super soldado, ou pelo menos era isso que eles prometiam. E foi então que veio a primeira vitória da humanidade em Verdun, essa comandada pela agora celebrada Rita Vrataski. Mas essa guerra ainda não estava vencida. Agora as forças de defesa planejavam a Operação Derrocada, a maior invasão mecanizada da história. E eram altas as esperanças de vitória. Mas, como toda guerra, já era certo que muitas pessoas morreriam. Por isso, o general Brigham convoca o oficial de relações públicas, Major William Cage, para ir até o fronte e cobrir a ofensiva, vender aquela invasão como um motivo de orgulho. Vocês estão lutando pelo nosso planeta, enquanto eu tô aqui de trás da minha mesa, seguro, tranquilo, sossegado. Enquanto o Cage do mangá é um jovem que se alista na esperança de se tornar alguém mais forte, capaz de ter alguma mínima realização na vida, no filme o personagem Cage ganha uma camada bem interessante, porque Tom Cruise já tinha varado os 50 anos, então não dava pra falar que ele é só um jovem soldado. No filme, Cage é um cara que se orgulha de ser um grande propagandista, um homem que já convenceu muitos a irem pra guerra. Porém, na hora de encarar o front, Cage se mostra um covarde. While it is an honor, General, I'm afraid I'm gonna have to decline. Can't stand the sight of blood, not so much as a paper cut. Seu desespero é tamanho que ele tenta chantagear o general, o que obviamente acaba em punição. Ele é preso, rebaixado a recruta e enviado para a base militar em Heathrow para fazer parte da invasão, agora sob o comando do sargento Farrell. Chegando lá como alguém que foi rebaixado, ele já não tem uma recepção muito boa. E para piorar, Cage não tem nenhum treinamento. Então no dia seguinte, quando as forças militares chegam na França, ele fica mais perdido que cupim em metalúrgica. Por sorte ou azar, no meio do combate ele consegue matar um mimético, porém acaba morrendo também logo depois, banhado no sangue da criatura. Eu não sei se ele já tinha se questionado se existe vida após a morte, mas para sua surpresa, depois de morrer, ele acorda novamente em Heathrow, vivendo mais uma vez a manhã anterior. Você com certeza já ouviu falar em loop temporal, um dispositivo de enredo onde um personagem fica preso em um dia ou em um espaço de tempo. Muitas vezes esse tipo de recurso aparece em narrativas mais fantásticas, sendo o exemplo mais famoso o filme Feitiço do Tempo, com Bill Murray. Não à toa que foi a partir dele que se definiu o tropo do Groundhog Day. Porém, ele é usado também na ficção científica. Você sabe a diferença entre Call of Duty e uma guerra de verdade, né? Na vida real não tem checkpoint para você voltar. E o loop temporal é uma representação dessa fantasia de poder voltar no tempo e
e mudar as coisas. Através do loop, alguém pode adquirir conhecimento e aprender padrões para encontrar a melhor saída para uma situação, como se fosse um jogo de videogame. Quando Cage se vê preso no loop, ele obviamente não encara aquilo como uma vantagem, e sim como um fardo. Apesar de nunca morrer de fato, cada experiência de volta naquela guerra ainda era para ele extremamente assustadora e dolorosa. E inicialmente a sua reação é de medo, um medo que ele se via tendo que encarar sozinho, já que ninguém acreditaria na sua história. Sua própria contraparte americana é prova disso, pelo menos no início. Até Rita menciona consequências bem terríveis ao tentar falar sobre o loop com as autoridades. Psych ward. Dissection. Remember? Cage era um soldado inexperiente que acaba sendo enviado para o front porque um dos seus colegas veteranos tinha enlouquecido. Depois de vivenciar muitas derrotas para os miméticos, esse cara começou a entrar em pânico nas batalhas. Ele ficava repetindo que a humanidade está condenada. E aí você sabe, né? A moral do time vai pro beleléu. Então esse cara passou a ser nada mais que um transtorno. O problema é que eles não se perguntaram se Cage tinha a experiência necessária para algo desse nível. Como qualquer recruta recém-saído do campo de treinamento, eu poderia atirar com um rifle ou um bate-estaca, mas eu não sabia como fazer isso valer alguma coisa. Qualquer um poderia apertar um gatilho, bem, mas saber quando atirar, onde atirar quando se estava cercado, pela primeira vez eu percebi que não sabia o básico sobre a guerra. Por isso, quando acorda mais uma vez na base, ele decide simplesmente sair correndo dali e não lutar. Afinal, ele achava melhor se tornar um desertor do que morrer sabe-se lá quantas vezes para aquelas criaturas. Passar pelos portões de saída foi fácil, já que os guardas estavam ali pelo pelotão americano e estavam um pouco se lixando para os jovens desertores japoneses. Então, livre da base, ele corre em disparada em direção à cidade mais próxima. Ao longo do muro costeiro, ele ainda podia ver as velhas metralhadoras instaladas quando os miméticos chegaram ao continente, uma tentativa inútil de conter essa invasão. No caminho, Cage encontra um velho pescador e a sua neta, e a dupla estranha a presença de um soldado por ali. No mangá, o pescador fala que foi investigar algo estranho que a menina tinha visto na cor do mar. Já a light novel se aprofunda um pouco mais nesse encontro. Vendo que a guarda costeira, que deveria estar ali, tinha simplesmente desaparecido, ele pergunta para o pescador o que tinha acontecido. E então ele descobre que a guarda costeira tinha sido expulsa dali depois da derrota em Okinawa. Foi um combate assim devastador para a força japonesa. Então o que aconteceu? Os soldados antes responsáveis pela costa foram redistribuídos para as áreas industriais e as cidades centrais, onde se encontravam agora o Palácio Imperial e o governo central. O povo que vivia ali estava entregue à sorte. Antes de ir embora, o pescador aponta para a água e pergunta a Cage sobre aquela cor. A água estava verde, mas não era um verde comum. Era um verde que ele conhecia bem dos vídeos mostrados no seu treinamento. Mas antes que ele pudesse ao menos ligar os pontos das coisas, o pior acontece. Um mimético emerge de surpresa e rapidamente atira seus projéteis no pescador e na menina. Claro que ele não poupa também o próprio Cage, que mal teve tempo de reagir. A história japonesa começa focada não apenas no medo de Cage diante das suas primeiras experiências com a guerra, mas também em como pessoas comuns são tratadas como algo descartável. Para as forças de defesa, aqueles jovens soldados eram nada mais que bucha de canhão, retardando o ataque do inimigo para um suporte que nem sempre vinha. Quando o suporte não chegava, eles precisavam contar com os seus bate-estacas, armas corpo a corpo que atiram estacas de carboneto de tungstênio. Só que aí tinha dois poréns. Primeiro, era preciso chegar extremamente perto de um mimético.
E segundo, ela só tinha 20 cargas. Quem projetou os trajes nem pensou que alguém iria sobreviver para ter mais que 20 disparos. O que talvez seja até um comentário aí sobre o Japão Imperial na Segunda Guerra, que era conhecido por mandar os seus soldados para morrerem no campo de batalha. Se você quer realmente lutar contra os miméticos, você precisará de helicópteros ou tanques. Mas helicópteros custam dinheiro, e custa dinheiro treinar pilotos também. E tanques não ajudam muito nesse terreno. Muitas montanhas e rios, mas o Japão está lotado de pessoas. Então, eles as embalam em armaduras e enviam para as linhas de frente. Transformam limões em limonada. A versão de Hollywood também é um filme de guerra, fazendo até mesmo rimas visuais com obras bastante notáveis sobre a Segunda Guerra, como o ataque aéreo presenciado pela Easy Company ao chegar na Normandia, na série Band of Brothers, ou o momento brutal da chegada das forças americanas na praia de Omaha, em resgate do soldado Ryan. O filme é bem claro na sua ideia de ser uma versão futurista do famoso Dia D. A chegada deles acontece até mesmo na Normandia, na França. Porém, No Limite do Amanhã foi um filme mais pensado como um típico blockbuster de ação, com um protagonista carismático, armaduras de combate espetaculares e um sargento de frases marcantes interpretado pelo saudoso Bill Paxton. Remember, there's no courage without fear. Enquanto o processo de Cage de enfrentar a guerra é dramático, a transformação de Cage de um cara morto dentro de um traje para alguém capaz de se virar no campo de batalha é bem leve e rende até uns momentos bem engraçados. Um dilema enfrentado por ambos os protagonistas é, aparentemente, eles não tinham outra saída senão dominar aquele jogo. E para isso eles precisariam de habilidade em combate, treinar até se tornarem como Rita Vrataski. Mas para sua sorte, eles tinham todo o tempo do mundo para isso. Enquanto o Cage de Tom Cruise logo de início consegue se comunicar com Rita e começa a treinar junto com ela, o Cage da versão japonesa precisa encontrar outros meios. Afinal, Rita era considerada uma figura inalcançável para pessoas como ele, uma verdadeira lenda. Se Rita Vrataski era uma deusa no campo de batalha, eu iria assistir e aprender, até conseguir me equiparar a ela na matança. Por isso ele procura o homem que mais tinha sobrevivido em combate naquela base, o Sargento Farrell. E é com ele que Cage conhece um conceito essencial para o seu futuro, o Kiri Oboeru. Eu realmente não sei qual é a pronúncia correta disso. Mas enfim, Kiri Oboeru é um velho ditado samurai que diz: derrote seu inimigo e aprenda. Segundo Farrell, grandes espadachins como Tsukahara Bokuden ou Miyamoto Musashi só tinham se tornado lendas porque eles sobreviveram a muitos combates. Os verdadeiros aprendizados não viriam de um treinamento ali na academia, mas sim de cada batalha da qual ele saísse sobrevivente. Envie um homem para o além a cada semana, então faça o mesmo por 10 anos e você terá 500. É por isso que eram conhecidos como mestres espadachins. Eles não matavam uma vez e consideravam o dia ganho, eles continuavam, e eles o faziam cada vez melhor. E foi justamente isso que Cage fez. Passou a lutar incansavelmente, desenvolveu os reflexos de um mestre espadachim. No filme, muito da habilidade de Cage é baseada em decorar cada passo da batalha depois de viver o mesmo dia repetidamente. Já o personagem do mangá aprende a antecipar cada movimento do seu oponente, não só dos mímicos, mas de qualquer ser vivo. Porém, com as repetições vieram também dores de cabeça cada vez mais fortes e a vida se tornou uma experiência mecânica. Para que tudo corresse como planejado, todos os dias ele tinha que seguir exatamente os mesmos passos. A comida no refeitório era sempre a mesma, e viver essa repetição por 80, 100 dias, alternando apenas com aquele combate violento no final, foi drenando cada vez mais a sua vida. Ele sentia que tinha virado uma máquina que tinha sangue no lugar de óleo, uma coisa feita para lutar
que não se permitiu nem mesmo passar uma noite com uma garota que ele tinha conhecido. Um detalhe interessante é que no início o mangá ressalta o quanto as mortes de Cage são brutais e dolorosas. E quando chega nesse ponto mais mecânico, cada morte é só mais uma morte, como se ele não sentisse nem mais a dor. Assim, no loop 158, Cage já tinha se tornado como Rita. Era ele quem seguia na frente, com o reforço dos seus companheiros e do sargento. E com cada vez mais sangue no zóio, ele avançava. Até que de repente se depara com um velho conhecido, o mimético que tinha matado ele no seu primeiro loop. Quando estava prestes a se vingar do seu velho inimigo, ele recebe uma comunicação de Rita, que estava próxima da criatura, assim como da primeira vez. E a pergunta dela pega Cage de surpresa. Em qual loop você está agora? A armadura dela era vermelho metálico. Não, mais do que isso, ela brilhava. No escuro, ela podia capturar até a mais fraca luz, ardendo em brasa. Ela era louca? Provavelmente. Quando o filme começa, Rita Vrataski é celebrada como a grande heroína da humanidade. Depois de anos tomando sacode dos miméticos, graças a ela os humanos tiveram a sua primeira vitória. Agora chamada de Anjo de Verdun ou Full Metal Bitch, Rita surpreende por ter tamanho desempenho logo no seu primeiro combate. Porém, assim como era conhecida por ser uma heroína, ela era conhecida também por ser uma megera, uma mulher reclusa com quem os soldados não podiam nem mesmo falar sem permissão. À medida em que ela e Cage se aproximam, nós vamos entendendo o porquê de ela ser assim. Antes de Cage, ela tinha vivenciado os loops e foi graças a isso que ela conseguiu vencer a batalha em Verdun. Porém, com o loop vieram também acusações de insanidade e a perda de pessoas queridas. Como é o caso de alguém chamado Hendrix, que ela diz ter visto morrer 300 vezes. No loop, ela aprendeu que a guerra é assim, e por isso ela prefere se fechar na imagem da megera de ferro. Já no mangá, somos apresentados a uma garota de 11 anos que vivia na pequena cidade de Pittsfield, em Illinois. A garota não tinha nada de extraordinário, era uma jovem como qualquer outra que amava a vida no interior. O belo cenário e a tranquilidade da região faziam daquele um lugar fácil de esquecer que a humanidade estava no meio de uma guerra. As únicas lembranças vinham nos noticiários e na escassez de certas coisas. Um viciado em café, seu pai vai até o mercado local, onde o vendedor lhe oferece grãos de café premium vindos do Havaí. Aquele era o último pacote daqueles que ele veria, já que os miméticos tinham acabado de tomar o Havaí. 4 anos depois desse dia, em uma noite fria, a menina acordou com barulhos estranhos do lado de fora. E grande foi a sua surpresa quando olhou pela janela e viu ali uma criatura. 3 miméticos de escolta tinham passado por ali e, ao eventualmente encontrar aquela cidade no meio do caminho, deixaram o seu rastro de morte. Quando as forças de defesa chegaram, 3 horas já tinham se passado e 1.500 pessoas tinham sido mortas, incluindo os pais da menina. Sim, a guerra tinha chegado até ali, onde ninguém acreditava que chegaria. Tudo que ela amava tinha sido destruído e no seu coração tudo o que restou foi ódio. Com apenas 15 anos, a garota roubou o passaporte de uma refugiada 3 anos mais velha, uma mulher chamada Rita Vrataski. E foi sob essa identidade que ela entrou para as forças de defesa antes mesmo da idade permitida. Sem medo da morte, Rita não se intimidava com o perigo. Pelo contrário, ela corria em direção a ele. E foi assim que, em pouco tempo, ela passou a fazer parte de um pelotão de veteranos. Nessa equipe estava o primeiro-tenente Arthur Hendrix, um homem que tinha aqueles soldados como uma segunda família, sempre se esforçando para manter todos calmos e unidos. Ela já estava há cerca de 6 meses nesse pelotão quando eles foram convocados para uma operação especial. Ávido por uma reeleição, o presidente dos Estados Unidos queria entregar uma vitória militar para poder garantir a sua própria. Mesmo com objeções dos seus generais e até da mídia, ele colocou todos os recursos das forças americanas para recuperar o controle da península da Flórida. Uma operação extremamente perigosa e improvável.
prudente. Foi no meio desse combate que Rita se deparou com um mimético que era diferente dos outros, e foi ao matar ele que ela entrou no loop. Cada vez que voltava ao combate, ela percebia que tinham mais miméticos protegendo esse, como se eles estivessem sempre prevendo a sua chegada. Chegou a um ponto que as armas padrão não estavam mais dando conta de tantos alienígenas. Então, ela pede a uma engenheira que lhe faça um machado de batalha, uma arma que permitiria matar quantos deles fossem necessários. Agora tudo que ela precisava era descobrir o segredo do loop. Pesquisando sobre os aliens, ela viu que cientistas tinham identificado entre os miméticos pulsos com partículas de táquion que criavam uma viagem no tempo. Então ela começa a entender que aquele mimético funcionava como um tipo de servidor. Quando esse servidor era destruído, um sinal era enviado para o passado e avisava os miméticos sobre o que viria no futuro. Ou seja, se tratava de uma rede. Por isso, antes de destruir o servidor, ela precisava eliminar os backups. E foi assim que, depois de 211 tentativas, ela conseguiu sair do loop. Acontece que, por conta do calor do momento, ela acabou não percebendo que, pela primeira vez, Hendrix tinha sido morto em combate. O grande amigo daquele pelotão, um homem que tinha acabado de se tornar pai, tinha partido e ela não podia fazer absolutamente nada sobre isso. Isso era a guerra. Um soldado morto era só uma casualidade. E por isso a Valkyria decide lutar sozinha. Mas vamos então falar desses aliens que têm dado tanto trabalho para a Terra. Os miméticos são o principal ponto onde as três histórias começam a apresentar diferenças. Para combatê-los, usamos máquinas para nos fortalecer. Usamos as armaduras mecanizadas, a melhor e mais moderna ciência. Nos enfiamos em exoesqueletos de aço tão resistentes que uma escopeta disparada a queima-roupas não faria um risco. É assim que enfrentamos os miméticos. E estamos perdendo. E no Limite do Amanhã, eles são alienígenas cheios de tentáculos que se movem com extrema agilidade pelo campo de batalha. E entre eles existem 3 castas. Os drones, que são a linha de frente, um tipo mais raro nomeado Alpha e um ser único e gigantesco chamado Ômega. Juntos, eles integram uma mente coletiva que tem como central o Ômega. Cada vez que um Alpha é morto, o Ômega armazena as memórias do combate e reseta o tempo. E é por isso que eles conseguem antecipar os ataques humanos com tanta precisão. Já no mangá, eles são essas coisas. Convenhamos que não é um visual muito bacana e, na verdade, nem parecido com as descrições da Light Novel. Nessa versão é falado muito pouco sobre os miméticos. O que sabemos é que eles são criaturas de origem desconhecida e que passam pelos lugares comendo a terra e deixando para trás uma água verde nociva para a humanidade, mas essencial para a sua espécie. Como é de se imaginar, a obra que se aprofunda mais nesses alienígenas é a Light Novel, que fala até sobre as suas origens. Tudo começa em um planeta ao redor de uma estrela muito distante. Um lugar onde existe vida em maior número e diversidade do que há na Terra e onde várias culturas mais avançadas do que a nossa surgiram e prosperaram. Até que um dia veio um problema de superpopulação. Em busca de uma solução, um cientista desse planeta inventou um dispositivo chamado bomba de ecoformação. Essa bomba seria instalada em uma espaçonave não tripulada e quando chegasse ao seu destino, ela seria detonada, liberando nesse planeta seus nanorobôs. A função desses nanorobôs seria remodelar o planeta, o tornando assim ideal para a colonização dos seus criadores. Quando surgiu essa invenção, estudiosos começaram a questionar se seria ético destruir um planeta dessa forma sem fazer qualquer análise. Isso porque aquele planeta podia ter vida nativa, assim como o deles.
Então seria justo chegar assim só roubando o mundo de outra espécie? Os criadores do dispositivo vieram então com uma desculpa esfarrapada de que aquela era uma civilização que tinha sido construída em cima de sacrifícios. Vidas consideradas inferiores foram exterminadas, habitats foram destruídos, tudo em nome do progresso. E se eles fizeram aquilo com o próprio planeta deles, por que não fariam com um planeta desconhecido? Ao buscar por um planeta habitável, a esperança para essa civilização surgiu a 40 anos-luz de distância, em um sistema estelar de uma estrela que chamamos de Sol. Uma tentativa de comunicação levaria 80 anos, então logo eles enviam para esse planeta as suas armas de invasão. Quando chegou na Terra, essa nave obviamente chamou a atenção da humanidade. Tentativas de contato foram feitas, mas não houve nenhuma resposta. E um dia essa nave simplesmente se dividiu em 8 partes. 4 afundaram no oceano, 3 caíram em terra e uma última permaneceu em órbita. Das partes que caíram em terra, 2 ficaram com a Aliança Atlântica e a terceira com a China. Aquela outra que permaneceu na órbita foi então prontamente destruída. Mas enquanto isso, lá no fundo do oceano, as partes restantes continuaram seguindo o seu processo. Naquele ambiente, eles se depararam com as estrelas do mar. E então as máquinas começaram a produzir nanorobôs que penetraram o endoesqueleto desses equinodermos e começaram a se multiplicar simbioticamente com os seus hospedeiros. Loucura total! Quando o mar começou a adquirir um tom anormal de verde, os humanos logo pensaram que se tratava de algum vazamento de produtos químicos. Mas então começaram a surgir da água essas criaturas, orbes deformados que lembravam um sapo-boi, menores que um homem, porém muito mais pesados e resistentes. Por onde passavam, essas criaturas levavam um rastro de destruição, se alimentando da terra e expelindo um veneno que fazia desse mundo tóxico para os seres humanos. Lá no início, essas formas alienígenas ainda eram bem pouco resistentes e podiam ser destruídas facilmente. Mas com o tempo, elas foram se transformando em máquinas de guerra cada vez mais resistentes e letais. E foi assim que esses seres colocaram a humanidade na beira do precipício. Eles tinham evoluído. Mas então, como acaba essa história? No desfecho da versão de Hollywood, Cage compreende 2 coisas sobre a guerra. Primeiro, a dor de ver alguém que você ama ser morto por essa guerra. Uma dor que é amplificada depois que ele vê Rita morrer inúmeras vezes. E a outra é que as pessoas que ele mandaria para esse combate estariam sendo enviadas para uma guerra perdida. Os miméticos sempre iam conseguir resetar o tempo até que eles finalmente saíssem vitoriosos. A única forma de acabar com aquilo era destruindo o Ômega. E as forças de defesa ignoravam completamente esse fato. Com a ajuda de Rita e do Dr. Carter, Cage descobre que ele tinha entrado no loop quando matou aquele primeiro mimético. O sangue da criatura tinha se misturado ao seu, fazendo dele um tipo de alfa. E por isso, quando ele morria, o tempo resetava. Por conta disso, ele se torna também telepaticamente conectado àqueles alienígenas. Então, usando um transponder criado pelo Dr. Carter, eles conseguem encontrar o esconderijo do Ômega. Mas tem um detalhe muito bom nesse final. Quando Cage sofre um acidente e passa por uma transfusão de sangue, ele perde a habilidade do loop, ou seja, era agora ou nunca. E com essa tensão pairando no ar, o protagonista segue então para sua batalha final. Usando um monte de memórias acumuladas e a ajuda da Full Metal Bitch, ele consegue convencer o pessoal do Esquadrão J a se juntar a ele e segue então até o QG do seu inimigo, onde ele heroicamente se sacrifica para acabar com o chefão final. Acontece que ele se explode dentro de uma água com todo tipo de sangue de mimético. Sangue esse que seu corpo absorve, faz dele um tipo de alfa-ômega e cria mais um loop. Dessa vez, Cage acorda no helicóptero indo para Londres para encontrar o general. Mas chegando lá, ele recebe a boa notícia.
Sem o seu cérebro, os miméticos se tornaram inúteis e passaram a ser massacrados pela humanidade. Então Cade vai lá para a base e encontra Rita sã e salva. Um final feliz e que eu acho que combina muito bem com toda a proposta desse filme. Já a versão japonesa da história não acaba de forma tão otimista. Depois de ter passado pela experiência do loop, Rita começou a procurar outras pessoas como ela. Uma busca que nunca tinha levado a nenhuma descoberta. Passados 3 anos, ela até já tinha perdido as esperanças. Até que um dia, um jovem com o número 159 escrito na mão vem até ela e responde a pergunta que ela tinha feito para ele no dia seguinte. Naquele momento, a Full Metal Bitch cai aos prantos. Ali na sua frente estava alguém que tinha se tornado tão solitário quanto ela. E com aquela pessoa, ela finalmente poderia fazer o que era necessário para garantir aquela vitória. Cade descobre que aquele alien que ele tinha matado na sua primeira batalha era um servidor. Em todas as batalhas subsequentes, da segunda até a 158, Rita tinha matado esse servidor e ficado livre do loop. Porém, nesse momento já tinha se estabelecido uma conexão entre Cade e esse servidor, o que fez com que ele ficasse preso lá no loop. E quando isso aconteceu, ele passou a ser caçado pelos miméticos, que estavam empenhados em eliminar essa anomalia. Então juntos eles saem para o combate final. Agora ele sabia como sair do loop e com a ajuda de Rita, eles facilmente vencem as criaturas. Finalmente aquela repetição tinha chegado ao seu fim. Mas então ele acorda novamente no dia anterior. Ops! Inicialmente sua reação é de raiva, porque não tinha funcionado. Mas então ele vai até Rita mais uma vez e dessa vez ele decide fazer diferente. Preso naquele loop, Cade já tinha se esquecido de como era bom estar com outras pessoas, ouvir as suas vozes, fazer uma refeição juntos. E Cade decide então tirar aquele dia para recuperar essa humanidade que há tanto ele tinha perdido. E detalhe, ele faria isso sem se importar com o quanto isso alteraria o rumo das coisas. Ele sabia que para todo mundo ali eram só mais 2 dias, mas para ele aquilo tinha sido uma eternidade. Mais uma vez, ele e Rita começam a conversar e para ela era a primeira vez, mas fica bem claro que para Cade não era. Por isso, nesse dia, eles só falam de trivialidades, conversam sobre a vida, tomam café juntos e até faziam um campeonato de comida no refeitório, para diversão deles e dos colegas. Apesar de tudo, eles eram apenas um garoto e uma garota, e nesse dia eles se tornaram extremamente próximos. No dia seguinte, ainda nos aposentos de Rita, Cade sente um cheiro bem peculiar. Rita estava preparando para eles um café, feito com grãos que ela tinha ganhado na África. Para ele, era a primeira vez tendo contato com café de verdade. Durante toda a sua vida, ele só tinha consumido a versão artificial, que era produzida em laboratório, com sabor e aroma artificiais. E a versão artificial definitivamente não se aproximava daquilo. Faltava intensidade. Nisso ele repara também que Rita tinha poucos pertences pessoais e um desses pertences era justamente o seu moedor de café. Ela prepara a bebida, despeja nas canecas, mas antes que eles pudessem tomar esse café, a base é atingida. Pela primeira vez, os miméticos tinham feito um ataque surpresa antes que eles fossem para a ilha. O café teria que ficar para depois. Depois de tanto tempo vivendo os mesmos eventos repetidamente, aquela quebra na rotina é uma coisa que assusta Cade. E Rita, percebendo que ele estava apavorado, puxa ele de volta para o combate e juntos eles vão então buscar as suas armaduras. Dessa vez não dava para dizer que se tratava de um combate, mas sim de um massacre. Eram soldados mortos e feridos para todo lado
enquanto os miméticos atacavam implacavelmente. Mas então Cage e Rita chegam. A armadura vermelha da heroína de guerra inspira os soldados a continuarem resistindo. Enquanto isso, eles iriam acabar com esse servidor. Mas então, repetir de novo? Assim que vê o alienígena, Cage arranca com um golpe a sua antena. Mas então, ele sente um golpe. Para sua surpresa, ele tinha sido atacado por Rita. E claro, isso deixa ele extremamente confuso. E então ela explica. Eles tinham sido levados para dentro do loop porque os seus cérebros tinham captado o sinal enviado pela antena do mimético. E cada vez que o loop se repetia, eles recebiam de novo esse sinal, assim como todos os outros miméticos. Então o que aconteceu? Acabou que o cérebro deles tinha se adaptado, se transformando também em uma antena. Pois é, não foram só os miméticos que evoluíram aí nesse tempo. Seres humanos também estavam se adaptando a esse novo cenário. E é justamente por causa dessa adaptação que eles tinham tanta dor de cabeça. E foi também por isso que o loop tinha se repetido, mesmo eles tendo destruído o servidor. O primeiro passo para acabar com o servidor era arrancar a sua antena, para que ele não pudesse mais transmitir o sinal para os outros. Só que ele não sabia que tinha uma outra antena ali, e essa outra antena era Rita. Então, enquanto a antena Cade Kyria vivesse, Rita não conseguiria sair do loop. E enquanto a antena Rita Vrataski vivesse, Cade não conseguiria sair do loop. Um dos dois precisava morrer para que a humanidade fosse salva. Puta mundo injusto, mas sim, depois de 160 combates, depois de finalmente se aproximar de Rita Vrataski, o destino tinha decidido que eles precisavam se separar. Para sair do loop, all you need is kill. Ou seja, tudo que você precisa é matar. E agora esse título faz todo sentido. E eles resolveriam então esse impasse da forma mais justa possível. Eles se enfrentariam e quem saísse vencedor seguiria em frente. Nesse ponto, Cade não tinha mais medo da morte, e ele nem se importava se Rita matasse ele. Porém, ele tinha feito uma promessa a si mesmo. A promessa de que sairia vivo desse loop. É um combate complicado. De um lado, Rita, que tinha aprendido a lutar por conta própria. Do outro, Cade, que tinha aprendido a lutar observando Rita. Ele conhecia o mínimo sinal de cada um dos seus movimentos. E quem sai vencedor dessa luta é Cade. Mas essa vitória é amarga. E seu desespero aumenta quando ele percebe que Rita já sabia disso. Ela tinha decidido que a sua história acabava ali e apenas pede a Cade que salve a humanidade. Depois de derrotar o servidor, Cade foi mandado para a prisão por ignorar as ordens de um oficial superior. Mas 3 dias depois ele foi absolvido e recebeu então uma medalha, a Ordem da Valquíria, uma condecoração que havia sido criada para uma guerreira muito especial. Aquele novato com habilidades extraordinárias chama a atenção das forças especiais norte-americanas, que agora precisavam de alguém para ficar no lugar da sua Valquíria. E quando chega na oficina, lá estava a sua armadura, rabiscada nela o nome Killer Cade. Pois é, parece que ele já tinha ganhado até um apelido, mas ainda tinha algo que ele queria fazer. Depois disso, ele vai então até os aposentos de Rita e lá ainda estava a caneca de café, agora um café escuro e frio. Quando foi descoberta a anomalia em Rita, ela tinha se tornado apenas uma peça no tabuleiro, um falso herói que o mundo precisava. E agora era Cade quem entrava em seu lugar. Em Rita e Cade temos a imagem de 2 jovens que cresceram durante uma guerra e acabaram sendo levados para dentro dela, seja por opção ou por falta dela. Em seu último dia juntos, eles decidem se dar o direito de ser jovens mais uma vez. Mas para o mundo, eles não eram jovens, eles eram soldados. E tudo que um soldado precisava fazer era matar. Pensar em Rita traz lágrimas aos seus olhos, mas logo ele contém o choro. Ele não se permitiria chorar por Rita e nem pelos amigos que ele perderia nas batalhas seguintes. Ele só faria isso quando a guerra acabasse, uma vitória que ele traria por Rita. Vermelho era a cor dela, uma cor que ela dizia que odiava, mas que tinha adotado para proteger os outros soldados.
E Cage decide então que também pintaria a sua armadura. Se tornaria o novo alvo em um campo de batalha cor de areia. Sua cor seria azul celeste, a cor que ela tinha dito ser a sua favorita. Ele fica ali parado, segurando nas mãos a xícara com aquele café que ela tinha preparado para alguém que ela mal conhecia. O mofo já se agitava na sua superfície. Ainda assim, ele bebe. Mangá ou filme? Qual das duas versões é uma melhor adaptação? Bom, o que eu vejo aqui são duas obras com ideias bem diferentes. Enquanto o mangá realmente tem a intenção de representar a história da light novel de uma perspectiva mais visual, o filme norte-americano só pega o esqueleto da história e transforma em algo totalmente novo. O que significa que ele é inferior? Não, para mim No Limite do Amanhã é um filme sólido e que consegue entreter tanto quanto a história japonesa. Só que cada um da sua forma. Um é mais denso, o outro é mais focado em ser divertido. Enfim, comentem aí também as suas opiniões sobre essas histórias, agora que vocês conhecem as diferenças. E antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Vitor Procópio, Alexandre Halsen, Marco Marcos, Joel Melo, Nostromo e André Oliveira, o pessoal da Ponte de Comando Guilherme Ian, Oitavo, Saren e Emily, e os oficiais de ciências André Pena, Alisson, Ludmila Russo, Lemuel de Souza e Paulo, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.